Bem, boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, todo o público que nos assiste através da TV Alesp. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui, né, falando com vocês. E eu tenho um motivo de sobra, né, para comemorar. Mas antes de falar da minha comemoração, eu quero, enfim, tocar em algumas coisas que foram tocadas. Primeiro, no projeto de lei, o deputado Campos Machado, ele conta assim, de forma incondicional, né, com meu apoio, meu voto, né? Eu sempre, viu, deputado, eu sempre respeitei a terceira idade, as pessoas que entram numa idade, né, e que parece que ficam encostadas. Esse é o sentimento delas, né, quando, de qualquer forma, a idade não lhes permite, por exemplo, ter um cargo, trabalhar, enfim. Então, isso é um incentivo muito importante, né? E isso, na verdade, durante a reforma da Previdência, falta isto, né? Em vez de você ficar discutindo se você sobe idade, desce idade, dê incentivo para você ver, para vermos se tem ou não pessoas que querem continuar trabalhando. O que não pode é não dar condições nenhuma de trabalho, como é o caso do funcionalismo público do Estado de São Paulo, e querer que se aposente depois de 40 anos, né, de contribuição. Então, isso é uma forma inteligente de manter a pessoa, né, trabalhando, não necessariamente se aposenta muito jovem e, ao mesmo tempo, né, é, dá aí a sua contribuição ainda, porque eu faço muito esse debate com os secretários da educação e eles têm uma mania de dizer, vamos criar uma regra que quem está mais para aposentar, então esses vão sendo tirados e tem que dar todo incentivo para o mais jovem. Mas eu acho o seguinte: na educação, na saúde, quanto mais experiência, melhor é. Né? Eu sei do meu primeiro dia de aula, depois eu sei de um mês de aula, 3 anos, 10 anos de salas de aula. É muito diferente. Então, parabéns, parabenizo por este projeto. É um projeto que, de fato, incentiva. Segundo, muitos falaram das mães domésticas. Eu fui a própria doméstica e não tem nenhum problema com isso. Falo isso sem nenhum problema. A própria, né? Trabalhei num restaurante em que o caldeirão era maior que eu. Eu era jovem, tinha 11 anos, né? E eu não tenho nenhum problema psicológico por causa disso. O problema é dos outros, são dos outros. Os outros é que têm preconceito, não nós. Eu não tenho preconceito, eu não, né? Tanto que a gente nem tem essa importância. E fico feliz, Gil, e também o próprio Douglas e o próprio Daniel José, são origens, é necessário, isso faz parte, esse é o que demonstra a sociedade, entendeu? Nós não podemos negar a sociedade, é isso, né? E vamos tocar a vida. Né? Talvez a gente, como é que eu falo, virou a curva, né? A gente é um ponto fora da curva. É isso um pouco. E não deveria ser. Eu acho que todos os filhos de empregada doméstica deveriam chegar a algum lugar. Acho isso, né? Ou a própria empregada doméstica, se assim ela quiser, mas por opção, né? E não por uma sorte, ou porque, sei lá, deu certo, ou porque, sei lá, alguma coisa. Pessoal, eu ia falar de uma vitória substancial, não minha só, da sociedade brasileira, que foi a aprovação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Muitos vão falar, mas, Bebel, o que é essa sigla? O que é Fundeb? O Fundeb financia toda a educação básica, desde creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, e todas as modalidades de ensino. O que são modalidades de ensino? Educação de jovens adultos, para aqueles que não puderam estudar em idade própria,
Ensino profissionalizante, ensino especial, educação indígena, quilombola, enfim, tudo está dentro, todo o financiamento, né, está neste Fundeb. E que, se não aprovasse, neste momento, deputado Campos Machado, a educação ia se desmontar. E nós sempre falamos de educação, todo mundo fala educação, educação, mas sem o financiamento ela não se mantém, sobretudo a educação básica. Os recursos do Fundeb podem ainda não ser os que eu gostaria que fossem, mas significa um grande avanço, né? Por quê? Essa emenda constitucional que foi aprovada no dia 21, portanto, antes de ontem, e que nós fomos até a madrugada acompanhando e vendo como é que ficavam os destaques, essa emenda constitucional, ela nada mais, nada menos, vai incluir 6 milhões de crianças na idade de creches e pré-escolas. Vai atender a mulher trabalhadora, aquela que precisa trabalhar. Mas mais que isto, esta primeira infância, esse projeto que a deputada Marina quer emplacar e que, lamentavelmente, não está emplacando, porque é um projeto muito bom, é uma política estadual para a primeira infância, eu faço o link, né? Poderia ser já uma diretriz com esse financiamento que foi aprovado. Essa primeira infância ela tem um papel fundamental na vida egressa de todos os estudantes. Porque é lá na primeira infância, o primeiro contato que a gente tem com sons, com músicas, com lúdico, enfim, que desenvolve áreas do cérebro, né, para poder se desenvolver na alfabetização. Depois, claro, sai da concretude, vai para construir conceitos. É a produção do conhecimento em etapas da educação básica. Este Fundeb, ele significa inclusão também de que funcionários de escolas deixem de ser terceirizados. Essa pouca vergonha de terceirizar a merendeira, de terceirizar quem limpa a escola, de terceirizar aquele ou aquela que atende lá na secretaria, e passa a ter 10% para poder tratar desse funcionário. Então, nós saímos do, no mínimo, 60% e vamos para, no mínimo, 70%. Deixa de ser valorizar o magistério, mas os profissionais da educação. Você vai perguntar, professora Bel, vai dar conta? Eu estou imitando o senhor. Vai, deputado, vai, né? Porque hoje os municípios eles precisam dessa coisa. Então, é uma vitória para os municípios, para, enfim, os estados e para os trabalhadores, os profissionais da educação. Vai ter um critério de custo-aluno qualidade, porque não pode trabalhar com só a custo-aluno ano. Nós temos que ter um padrão de qualidade. Os insumos básicos para termos uma educação de qualidade. Não dá para falar que qualidade é a mesmo juízo apagador. Vai ter que ter o conselho gestor do fundo. Vai ter que ter, enfim, uma forma de acompanhamento para que não tenha nenhum desvio desse dinheiro, porque esse dinheiro e o que é mais importante, constitucionalizou. Primeiro, ampliou o conceito de direito à educação como direito à aprendizagem ao longo da vida. E constitucionalizou. Portanto, virou política de Estado. Política de Estado significa que não interessa o partido que está de plantão. Interessa que, seja que governo for, isto tem que acontecer. Essa educação tem que acontecer.
Portanto, saímos nessa quarta-feira, na terça, aliás, de cabeça erguida, deputado Campos. Eu posso dizer para o senhor, sinceramente, eu me emocionei muito. Me emocionei porque eu sabia que se acabasse o Fundeb, a nossa luta era 3 vezes maior do que tem que ser, do que é, naturalmente. Para não esquecer, eu também não posso deixar claro aqui a volta às aulas. Para mim, isso é, olha, um total desrespeito. Desrespeito, falo mesmo. Eu tenho filha, outros têm também seus filhos, e eu vou pedir de joelho para os pais e para as mães: não atendam, não mandem seus filhos para a escola. Porque quem quer, se você quer seu filho vivo, não mande para a escola. Porque está comprovado matematicamente. Até o presente momento, morreram 300 crianças. Pouco mais que 300. É muita criança. Mas poderá morrer em 15 dias 17 mil crianças. E nós, veja bem, nós estamos fora de uma zona de contaminação. Somar o Brasil todo, nós temos cerca de 2 milhões, né, de pessoas que não estão nessa zona de contaminação, que não estão nessa circulação toda. Se essas pessoas, elas vão criar, na verdade, vai virar uma corrente potencial de contaminação. Então, por favor, eu peço para o governador, para o secretário, todos os países do mundo, a primeira a fechar é a escola. A última a voltar é a escola, porque é aglomeração. E não tem como ter controle. Não adianta falar que vai ter álcool gel, porque falta tudo na escola. Falta álcool gel, falta papel higiênico, falta... vai ter limpeza mesmo? Está falando da limpeza da coitada que vai limpar ou vai ter que ter uma empresa de higienização? Porque não é qualquer higienização, é a higienização. Nós não podemos colocar os nossos profissionais em risco. As salas de aulas não têm condições de funcionamento, porque sequer tem circulação. Essa que é a questão. São salas improvisadas. Vai diminuir o número de alunos? Ok. Se não circular o ar, a contaminação é a mesma. Então, não podemos aceitar, e é um pedido. A sociedade paulista tem que se levantar, e é o que vamos fazer no dia 29. Nós não vamos ficar sem nos mobilizar. Não vamos. Vamos nos mobilizar, porque não aceitamos a volta às aulas de forma precoce e prematura. Ontem os jogos voltaram. Jogou o meu Palmeiras e o Corinthians. Desculpe aí os corintianos, não estou puxando a faca, mas a fala dos técnicos era o quê? É prematura essa volta. Não deveria ser. Olha só. E eles que têm, né, distanciamento, tem outra, é o ar livre. Imagina escola. Então, eu acredito, sinceramente, que não temos nenhuma condições de voltar nesse período que o secretário apontou, né? Nós temos também outras demandas, como, por exemplo, o não comprometimento com os professores que estão com olerites zerados, a POS está dando cesta básica. Não é uma vergonha para esse governo do senhor Dória. Ele faz cortesia com chapéu alheio, com um monte de coisa, mas deixa um professor que trabalhou até março ficar sem nada. E esse professor vai ser requerido no pós-pandemia, porque nós vamos ter que fazer um mutirão, deputado Campos. Vai ter que ter um mutirão para poder trabalhar, para poder, enfim, ter o protocolo de quem volta primeiro, que, na minha opinião, tem que ser o pessoal maior do ensino, o estudante com mais idade, do ensino médio, os que estão na terminalidade, porque estes vão prestar o Enem e vão precisar, né, de mais reforço. Então, nós temos que fortalecer essa moçada. Nós temos que fortalecer a educação de jovens e adultos para não perder mais um ano,
porque já não tiveram oportunidade de estudar em idade própria. É um debate. E aí esses professores não vão estar à disposição. Seu tempo encerrou, deputada. Seus Olerite zerado, então, não há volta às aulas, todo o apoio ao projeto de lei deputado Campos Machado, um forte abraço e muito obrigada. Obrigado.